que nós vamos ver agora? Vamos começar a analisar um pouquinho algumas propriedades do Shell, tá? Primeira coisa, a complexidade desse cara aqui, eu vou até colocar aqui no Colab. Não precisa ser Colab, pode ser um LaTeX Online Equation. A complexidade desse cara aqui, ele é essa daqui, ó. Depois a gente vai ver outras, né? Mas ela é O de N elevado a frac de 3, 2. Ok? Ixi, ficou aqui embaixo, muito pequenininho, né? É esse carinha aqui embaixo, ó. É o O de N elevado a 3 meios. Essa é a complexidade desse cara aqui. Não deu para ver muito bem, né? Depois eu mostro no... Tem uma página no Wikipedia que mostra as complexidades, ela é legal de ver. Que é uma coisa muito louca. Provar isso daqui é um negócio muito interessante. Eu vou fazer eventualmente um vídeo provando essa complexidade aqui, mas não existe. De todos os outros métodos, tem uma maneira assim, intuitiva de você mostrar a complexidade, mas no Shell não tem. Eu não sei nenhuma maneira intuitiva de você mostrar a complexidade do Shell. Você pode imaginar o seguinte, Fernando, eu tô, por um lado, a última passada do insertion é num vetor quase ordenado, né? Exato. O que é muito bom. Só que eu tenho que fazer várias passadas até chegar lá, certo? Uhum. E aí, o que essas passadas fazem? Qual é a complexidade que essas passadas, as passadas anteriores acrescentam até eu chegar no vetor quase ordenado? Então é como se você trabalhasse assim. Eu vou trabalhar sempre com vetores quase ordenados. Por outro lado, é sempre com vetor quase ordenado, mas a quantidade de gaps depende do tamanho do vetor. Então, a quantidade de vezes que eu vou passar depende do tamanho do vetor. Então, as coisas ficam todas emboladas. Não existe uma maneira. Eu não vejo uma maneira intuitiva de explicar a complexidade dele, tá? A prova, aí no caso, tem que ser uma prova formal mesmo, e a prova ela é chatinha. Vamos tentar fazer isso depois, mas por enquanto a gente pode analisar outras coisas do Shell. O Gustavo falou, fora da gravação, que é sempre melhor usar o shell do que o insertion. Ele tem razão no seguinte sentido. A gente fez até o teste aqui, ó, pegamos um cara quase ordenado e colocamos o shell para trabalhar nele. Se a gente coloca o shell para trabalhar nele, olha, ele tá passando os gaps, não está fazendo nada, mas ele passa nos gaps rapidão. E conforme ele vai passando nos gaps rapidão, ele não gasta muito tempo com os gaps maiores. E aí depois quando ele chega no gap 1, o vetor está quase ordenado, ele chega rapidamente nessa conclusão e aí ele termina. Então, o shell ele garante que ele vai ter um bom desempenho para qualquer vetor e ele não fica muito ruim quando o vetor está quase ordenado. Então, de certa forma, ele está ali também sendo um bom concorrente para o insertion. Mas ele tem alguns problemas. Nesse caso aqui, ele seria assim: ele não é adaptável não, mas ele não sofre tanto quanto outros métodos quando o vetor já está ordenado, ou quase ordenado, tá? Porém, ele tem uma desvantagem comparado com o insertion. Qual seria? Número de trocas? Não. Ele faz menos trocas que o insertion, sempre menos trocas. Por quê? Porque ele, na pior das hipóteses, ele troca um cara que está no final do vetor lá para o começo, se o cara é muito pequeno, numa troca só. Enquanto que o insertion faria um monte de troquinhas, né? Troca, 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 até chegar lá. Esse aí não, ele pega um cara do começo do vetor, do final do vetor e putz, joga ele lá para o começo do vetor, se ele for pequeno. De um pulo só. Então, se o vetor tiver 1000 elementos, você consegue pular 500 elementos de uma vez. Isso é muito bom. Qual que é uma propriedade que o insertion tem e o shell não tem? Eu tava pensando no número de passadas, mas não sei se seria isso. O número de passadas, sei lá, se o problema do número de passadas é que ele também conta como na complexidade geral, né? Então, isso aí, de certa forma, a Ah, gente já tratou. O problema não, né? Não é necessariamente um problema, é uma característica. A característica está aqui, ó. Vamos pegar esse cara e vamos fazer ele com um insertion, tá? Eu peguei um caso dos poucos elementos. Poucos elementos, você lembra para quando a gente usa poucos elementos, qual é a coisa que a gente consegue observar melhor? é estabilidade, né? Estabilidade. Olha só, estou fazendo com poucos elementos e o que vai acontecer? No final
do vetor, no final da ordenação, eu vou ter aquilo lá, aquela ordem inicial dos elementos, ela se preserva na ordem final. Então eu tenho os caras com tamanho 1, tudo bem, mas aí vai ter aquele degradê dos tamanhos 1. Depois o degradê dos tamanhos 2, depois o tamanhos 3, tá vendo? Isso é o insertion. Vamos ver o que o shell vai fazer? Vamos colocar o shell para trabalhar. Tá lá, tá mais rápido. Aí já Certo? dá pra ver que ele já deu uma bagunçada já, Já né? deu uma bagunçada, cara. E normalmente é isso, cara. Se bagunçou uma coisa uma vez, esquece. Ele nunca mais você pode confiar que ele vai ser estável. E aí? Eu acho que É, talvez o hip seja mais bagunce mais do que isso, né? provavelmente. Então, cara, esquece. Ele não é estável nem um pouco, tá? Estabilidade, a gente já está quase chegando no momento onde a gente vai ver uma aplicação útil para o conceito de estabilidade. Tem aquelas coisas que a gente tem falado e tudo mais, e você já ordena um, e você gostaria de colocar uma outra ordenação preservando a anterior, tudo mais, mas tudo bem. Mas dentro dessa disciplina a gente vai ver uma situação, pelo menos, que é importante você saber se o vetor, se o método é estável ou não na hora de escolher umas coisas ali, tá bom? Então ele não é estável, tá? Por outro lado, ele tem um desempenho muito bom. Eu vou colocar aqui para vocês, se preparem que é a hora da ventoinha fritar, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui ele para ordenar sem os índices. Não precisa comparar essas coisas também, tá? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar ele para ordenar, para vocês verem, enquanto a gente conversa, e se a ventoinha deixar, para vocês verem o que vai acontecer com o vetor conforme ele vai estar rodando. Eu estou rodando com um cara de tamanho 400, tá? Vamos lá. Com o cara de tamanho 400, repara que o primeiro gap que ele faz é um gap muito grande. Dá para ver ele fazendo a ordenação, né, Gustavo? Fernando? Dá sim. Dá para perceber que ele está lá pegando um certo ponto, porque nesse caso o gap, lembra, o Acho que gap era que a gente 255, né? Acho. 255, exatamente. É isso, né? Então ele pegou 255 e fez aquilo lá. Agora ele pegou com 127. Então tá pegando 127 e tá fazendo a passada por 127, entendeu? Então tá indo ali, beleza. Já deu aquela arrumada. E olha o que vai acontecer. Deixa ele trabalhando aí, a gente vai conversando. Você já pode perceber que o vetor não está ainda ordenado nem um pouco, mas você já consegue ver que os caras pequenos foram parar lá na frente e caras grandes estão indo mais para o final, certo? Mesmo com gap 127, cara. A gente já consegue ver isso. Agora a gente vai pegar o gap 63. Já está indo, tá? Aí você já consegue perceber que tem aí uns elementos menores que já estão lá na frente e tal. E deixa ele trabalhar. Vamos fazer um pouco mais rápido. Quando você. A história por trás do Shell vai ser sempre essa. Repara, ele está pegando o carinha aqui e os outros caras que que ele está considerando, ele leva em conta o gap. Então ele não está interessado, por exemplo, no vizinho, no primeiro vizinho. O vizinho dele é um cara que está a um gap de distância. E ele considera esses caras todos como sendo um vetor. Agora já está com gap 31. Certo? Ele considera que esses caras que estão a um gap de distância são os caras que você tem que ordenar nesse momento. Ele não se interessa com o vizinho dele por enquanto. Porque quando ele for olhar para o vizinho já vai estar muito próximo, já vai estar quase ordenado. Beleza? Dá para perceber, Fernando? Dá sim. Essa ferramenta é fantástica, fala a verdade. Realmente, a ideia é muito boa. É uma das melhores ferramentas que existe na internet, né? Eu acho que eu vejo lá a visualização, assim, praticamente 2 pessoas a cada 2 semanas entram para ver. Mas tá lá, tá trabalhando. Que na verdade não está divulgado também, né? Mas de qualquer forma, eu fiz ela enquanto ele trabalha ali.
quando eu dava essa disciplina presencial, eu fazia essas ordenações, essas demonstrações no quadro ou na frente lá com baralho e com alunos e tudo mais. E aí quando não, com a pandemia que eu não podia fazer, falei, ah, cara, agora vai ficar difícil de mostrar. Aí foi quando eu pensei em fazer a ferramenta de comparação. Ah, ficou Beleza. muito boa. Tá vendo lá? Obrigado, cara. Valeu. Anota o número USP dele, Rodrigo. Tá indo lá, ó. E aí, gaps cada vez menores. Eu chuto que agora o gap deve estar em 7, tá? E cada vez, cada passada que ele dá, é que a gente não consegue enxergar muito bem os subvetores que estão acontecendo. Os subvetores é o vetor que tem só os elementos que estão aqui naquele gap de distância. Mas esses subvetores, eles também estão ficando cada vez mais quase ordenados. Então, o gap anterior entrega para o gap da frente um cara que, considerando aquele gap um pouco menor, é algo quase ordenado também. E aí vai indo. A única coisa do shell é justamente isso, a quantidade de vezes que ele tem que passar. Se ele não tivesse que passar tantas vezes para garantir que o negócio estava quase ordenado, não seria tão. Ele não funcionaria. Ele seria melhor, na verdade, esse que é o ponto. Mas tá lá, agora vai pro gap 3. No gap 3. Hoje é. Não, é gap 3 ainda. E aí, o gap 3, cara, vai entregar pro próximo cara, que é o gap 1, um vetor muito bom. Tá bom? O que a gente tem que falar agora? Nós temos que falar um pouquinho sobre os gaps. É potências de 2 menos 1, né? Eu acredito que sim. Também. Eu tava pensando no dele ter o 1 na última passada, ele ser gap 1. Exatamente isso. Exatamente isso. Funciona qualquer esquema de gap. Qualquer esquema de gap, contanto que o último seja um. Então eu quero usar. Se eu quiser usar gaps, números primos como gap, posso? Pode. Contanto que no final você coloque o 1. Você faz com todos eles, mas você coloca o 1. A última passada tem que ser 1. Eu quero utilizar. Uhum. Tem o número da sorte, tem o número do bingo. A pessoa sorteia o bingo. Tudo bem. Garanta que a última passada vai ser gap 1. Por que que funciona por que que isso é o suficiente para fazer funcionar? Pelo menos a última passada tem que ser uma ida de insertion, né? Aí, Exatamente. de resto, Exatamente. Porque se você garante que a última passada é 1, a última passada é um insertion. Certo? exato. A última passada é um insertion. Então, o cara, bem, se fizer os gaps bonitinhos, o insertion pega um negócio bonitinho, quase ordenado. Mas se as outras passadas forem uns lixos, não tem nenhum problema. O insertion vai pegar o cara bagunçado e ele arruma. Professor, tem algum jeito de colocar uma sentinela antes de chegar no 1? Tipo assim, cara, cheguei no gap 2 e já tá ordenado. Ah, cara, não costuma valer a Muito pena. difícil, né? Porque na verdade você tá tão próximo, entendeu? Você tá tão próximo, tá chegando no 1 ali, o 1. Relembra que o 1 é o cara que tá quase ordenado, né? Sim, Concorda? sim. Quase ordenado não é o que você deveria evitar. Você deveria pensar em evitar os outros gaps. Mas o gap 1 não. Se os outros gaps fizeram o trabalho dele, o gap 1 ele já vai entregar um cara quase ordenado. Tá bom? Beleza. Beleza? Então, deixa eu parar aqui.